Boa noite, quem fala com vocês é Juliana e eu venho trazer mais uma edição do Sport News, trazendo as últimas notícias sobre o coronavírus aqui na Europa, e mais precisamente na Espanha, onde eu estou. O presidente da República da França, o Emmanuel Macron, ele anunciou o fechamento de teatros, cinemas, museus, universidades e restaurantes. E, em câmbio, permaneceriam abertas guardarias, são creches, colégios e também serviços públicos, indústrias, explorações agrícolas e setor da construção. No seu discurso, ele mencionou a Espanha e a Itália e outros países europeus já tomaram medidas e se justificou, por ter se surpreendido com essa nova onda, com a segunda onda, que ela parece ser mais dura e mais mortífera. Ao contrário de março, ontem sim ele pronunciou a palavra confinamento, que na primeira vez ele não usou essa palavra, agora sim ele usou essa palavra confinamento e por 2 vezes disse que pretende aplicar um frenaço brutal, uma freada brusca, e que pretende ser um confinamento que não pare a economia ou que seja ecocompatível. Porque, segundo o ministro de Contas Públicas, o Olivier, cada mês de confinamento total custa entre 2 e 2,5 pontos do PIB, ou seja, 10 milhões de euros. Os franceses não poderão se movimentar de uma região a outra, mas as fronteiras da União Europeia vão permanecer abertas. Mas assim, em nenhum caso deve entrar em território europeu sem que tenha uma segurança de que o viajante não seja portador do vírus. Ou assim que terá que fazer teste rápido quando chegar no aeroporto ou no porto, que será obrigatório para todos que chegam na França. E assim ele espera não renunciar à esperança de celebrar a Navidad, o Natal e as festas de fim de ano em família. É muito importante que todas essas medidas que estão sendo tomadas agora, dos governantes, eles dizem que é para salvar a Navidad, salvar o Natal, que está chegando, o fim de ano, e para as pessoas poderem se reunir. Então, assim como na primavera, porque aqui foi primavera e no Brasil outono, que é inverso, vai poder sair de casa para ir trabalhar, ir a uma consulta médica, prestar assistência a um familiar, fazer as compras ou tomar o ar em proximidade da sua casa. Na Espanha nem isso, e na primavera nem isso a gente podia fazer, a gente não podia sair de casa para tomar ar, a gente só podia ir pro mercado e tal. E eu tava grávida, reta final da gravidez, eu não saía de casa pra nada, só Marcelo. E agora vamos pra situação na Alemanha. A Alemanha também decidiu ontem adotar medidas drásticas ante o aumento exponencial das infecções por Covid-19. Registraram nas últimas semanas com 15 mil novos casos nas últimas 24 horas. O maior pico desenhado pela curva da pandemia desde o seu explosão na primavera. As autoridades alemãs decidiram finalmente adotar medidas que tentarão evitar essa segunda onda. Um novo fechamento total. As medidas que estamos acordados são duras, mas são imprescindíveis para evitar o estado de emergência nacional sanitária, disse Angela Merkel. Primeiro se falou de salvar as Navidades, o Natal, para que as famílias e amigos possam se ver e celebrar as festas ainda quando o coronavírus ainda siga por aí. Logo, de necessidade de evitar o colapso de um sistema sanitário, o número de ingressados em cuidados intensivos por coronavírus se ha duplicado na última semana e com eles o número de pessoas que requerem respiração assistida. Então, a Angela Merkel está justificando esse novo fechamento da Alemanha, tanto para salvar a Navidad, o Natal, para os amigos poderem se reunir, assim como para evitar o colapso, o transborde do sistema sanitário. Porque está aumentando muito o número de pessoas que estão entrando na UTI, UCI aqui, e também precisando de respiradores. O fechamento imposto vai durar durante 4 semanas, desde o dia 2 de novembro até o final do mês. Assim, em novembro vai fechar todos os bares, discotecas e restaurantes, salvo os que têm serviço de comida para levar. Ficam proibidos os grandes eventos privados e, para evitar o máximo mobilidade, os hotéis só poderão aceitar como hóspedes os que viajam por força maior. Se proíbe expressamente os espaçamentos turísticos nacionais e se desaconselham as visitas familiares e incluso excursões durante o dia. Cinema, teatro, ginásio, piscina e centros de beleza, com exceção de cabeleireiros e estúdios de tatuagem, entre outros, deverão hibernar e as reuniões em público só serão possíveis um máximo de 10 pessoas que convivam em até 2 lugares. 2 casas, ou seja, só podem no máximo pessoas de 2 casas se reunirem, ou seja, aqui nós somos 4, nos reunimos com outra pessoa que tem outras 5 pessoas no máximo, ou 6 que moram em outra casa.
Nosso objetivo comum é romper a cadena de contatos sem provocar danos maiores à economia e à vida das famílias, porque os comércios, colégios e guarderias, que são as creches, vão seguir abertos. E para tentar evitar uma consequência econômica muito grave, na próxima semana o Ministério da Economia vai anunciar um pacote de ajudas a pequenas e médias empresas e se há prometido assumir 75% das perdas derivadas do fechamento. E agora vamos para a situação na Itália. A Itália fechou dia 26 de outubro, às 18 horas, para salvar o Natal. Mais uma vez, né, essa quarentena, esse fechamento dos países locais está sendo para salvar o Natal. Não só o Natal, como para evitar também o colapso do sistema sanitário. Em Itália, desde o dia 26 até o dia 24 de novembro, os bares, restaurantes fecharão às 18 horas, assim como os teatros, cinemas, ginásios e piscinas, em uma tentativa do governo de frear a curva de contágios para evitar um novo confinamento e salvar o período navideño. Então, a Itália não fechou como um todo. As coisas vão continuar funcionando, só que até às 18 horas. Giuseppe também convocou os sindicatos e também está programando um conselho de ministros para estudar medidas econômicas para apoiar as categorias que mais sofreram danos por essas novas regras. O governo explicou que trabalha para que a indenização chegue o mais rápido possível a cerca de 350 mil empresas que foram afetadas. Se prevê também que se anule o pagamento dos impostos nos próximos 3 meses e também o pagamento do imposto de bens imóveis, dos imóveis. E no domingo foi aprovado na Espanha o novo estado de alarme, que já teve uma prórroga que vai durar até o ano que vem. São 6 meses de estado de alarme. E esse novo estado de alarme não é diferente do primeiro, que foi em março. Esse não vai botar uma quarentena, pelo menos não a princípio. Ele é para decretar o toque de queda, o toque de recolher, entre 11 da noite até 6 da manhã no dia seguinte. Só que se permite que cada comunidade autônoma possa botar 1 hora a mais ou 1 hora a menos. Então, por exemplo, na Catalunha é a partir das 22 horas que começa o toque de recolher e o serviço de entrega a domicílio encerra às 9. Na comunidade valenciana, que é onde eu estou aqui, que tem Alicante, Valência e Castelhão, o toque de recolher é a partir da meia-noite até as 6 da manhã. Inclusive na Catalunha, se eu não me engano, você pode passear com o seu cachorro de 4 às 6 da manhã. Então não tem uma quarentena geral do país, né? Tá somente toque de recolher. Mas aí cada comunidade autônoma, cada cidade tem a sua própria restrição e eu vou ler aqui algumas. No caso Galícia, Comunidade Valenciana, Extremadura, Baleares e Canárias são no momento as únicas comunidades que permitem a livre circulação entre os seus territórios. Ou seja, todas as outras que eu não citei, vou botar um mapa aí das comunidades autônomas, para vocês são 17 ao todo aqui na Espanha. Todas elas que eu citei ainda permitem a livre circulação em seus territórios, depois que o resto dos governos autonômicos tenham decretado o fechamento perimetral de suas regiões para limitar os movimentos durante esses dias. Ou seja, todas essas que eu não citei, você não pode sair de lá e ir para outro lugar. Por exemplo, você está em Astúrias, você não pode sair de Astúrias e vir aqui para Alicante, porque você não pode sair nem entrar de Astúrias, a não ser que você more lá e tenha motivos para poder fazer isso. Eu não citei Madrid, mas Madrid ainda não fechou. O que acontece? Madrid quer fechar só durante os feriados, durante a ponte do feriado, que vai ser um feriadão, para evitar o desplazamento nesse momento, para que ninguém saia nem entre de Madrid nesses dias de feriado. Mas tem um problema em relação a isso. O governo central replicou que não é possível fazer por causa de um período inferior a 7 dias. Ainda estão discutindo se vai fechar ou não, o governo fala que não pode, Madrid responde que pode sim, porque são 7 dias, mas não são consecutivos, então não sei como ficou ainda. No caso, ela não está fechada, né? Mas pretende fechar no feriadão. Falando rapidamente sobre a Catalunha, né? O governo confina durante 15 dias a comunidade e fecha seus municípios nos fins de semana. A pandemia, né, continua crescendo na Catalunha, com 5.761 casos nas últimas horas e 78 mortos. Então, nas últimas 24 horas, somaram mais de 5 mil casos novos e 78 mortos. A comunidade valenciana, que é onde eu vivo, né, que tem Alicante, Castelhão e Valência, ela não fechou para outras comunidades, não fechou ainda, mas o Ximo Puig, que é o presidente da comunidade, ele estava avaliando fechar durante essa ponte do feriadão, né, de 1º de novembro, Todos os Santos. Mas ele meio que descartou essa possibilidade e pretende fechar só cidades específicas que estão com alta taxa de contágio, para poder preservar essas cidades, não aumentar o número de pessoas de fora que venham com vírus, entendeu? Deixar todo mundo
ali fechadinho. Aqui da província de Alicante, as UCIs dos hospitais de Elda e de Elche estão colapsadas pelo aumento de enfermos de Covid, ou seja, já tem mais pessoas precisando de atendimento do que suporta. O Hospital General Universitário de Elda a entrar em situação de estresse pela avalanche de enfermos de coronavírus que foram ingressados na última semana. Até a primeira hora da tarde de ontem, o número de hospitalizados na planta com Covid-19 alcançava o centenar. E, ainda assim, outras 14 pessoas se encontravam em estado grave na unidade de críticos. E por conta disso, eles tiveram que habilitar outros andares só para tratar enfermos de coronavírus. Então, essa é a situação que se encontra uma parte da Europa e a Espanha, né? Alguns lugares já foi confinado. E, no caso, a ideia do governo aqui da Espanha é esse estado de alarme e fazer esse toque de queda para evitar um confinamento que nem teve em março e poder salvar o Natal, né? Assim como de todos os discursos dos presidentes, das autonomias, de outros países, é essa de salvar o Natal. E vamos ver se realmente isso vai acontecer e se nós vamos ser confinados de novo. Caso tenha mais notícias como essa, eu volto aqui com mais uma edição do Sport News para você, para manter vocês atualizados, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.